Olá, como vai você? Quero agradecer muito a sua presença, a sua audiência hoje aqui neste vídeo, neste canal. Meu nome é Elizabeth Zameru e eu sou psiquiatra e psicoterapeuta, trabalhando muito na questão dos relacionamentos afetivos, no trabalho e também na questão da violência ou do relacionamento abusivo no ambiente de trabalho e na vida afetiva. Então hoje a gente vai trabalhar a questão de qual a relação entre a dependência emocional e o assédio moral no trabalho. Existem alguns sinais de que uma pessoa que vive a dependência emocional fica mais vulnerável a ser assediada no ambiente de trabalho? Vamos relembrar o conceito do assédio. O assédio ou conduta abusiva no trabalho se manifesta por comportamentos, palavras, gestos, caras e bocas, palavras até escritas que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo o seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. Há dois fenômenos que demonstram mais como acontece esse que a gente pode chamar de um psicoterror no ambiente do trabalho. Primeiro é o abuso de poder. E o segundo, a manipulação perversa, e que se instala de forma insidiosa, né? Qualquer um dos dois pode ser devastador na vida de uma pessoa. E qual é o objetivo dessas formas de psicoterror? Manter o poder e controle sobre o outro. Eu poderia dizer tranquilamente que é um processo de lavagem cerebral, igual aqueles que a gente viu acontecer em guerras, em campos de concentração e regimes totalitários. Então, os tipos de ações são vários, não dá para a gente entrar aqui na variedade imensa de comportamentos que as pessoas podem ter para assediar. Mas pegando alguns tipos principais, eu diria que a pessoa pode ter uma recusa da comunicação direta com o outro, ela pode constranger, vexar o outro na frente dos outros, ela pode desqualificar a pessoa, o trabalho, o que a pessoa faz, o que a pessoa deixa de fazer. Ela pode buscar desacreditar o outro no ambiente, e especialmente em relação a outras pessoas. Ela pode isolar esta pessoa, colocando-a num lugar onde ela tenha pouco contato, onde ela tenha pouco poder, né? Ela pode induzir esta pessoa ao erro, atuar de modo que estresse demais essa pessoa, pode fazer o assédio sexual, ela pode mentir. Ela pode usar de ironia, de sarcasmo, ela pode usar de desprezo, ela pode fazer imposições muito duras, às vezes até sem ter o poder para isto. E o processo do assédio moral acontece em fases. Eu poderia dizer pelo menos 3. A primeira, a gente pode chamar de sedução narcísica, onde uma pessoa busca criar um fascínio sobre a outra, né? Geralmente ela se coloca como uma pessoa muito legal, aquela pessoa que você fala, nossa, que pessoa colaboradora, que pessoa solícita, né? Então, no início, ela pode fazer todo um processo para seduzir o outro, para que o outro baixe as guardas, ele vai se colocando muito sincero, muito autêntico nessa relação, e ela começa a conhecer, então, os pontos fracos do outro. Quando eu falei de sedução narcísica, eu não quis dizer exatamente que essa pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais do perfil do agressor dentro da dinâmica deste relacionamento disfuncional. Então, voltando um pouco, né, a segunda fase do processo do assédio moral é a fase do enredamento, onde a pessoa busca influenciar, levar o outro a pensar, a decidir, a conduzir-se de modo diferente, né, do que ele faria normalmente. Então, esse é um processo de dominação. A pessoa, então, começa a dominar o comportamento do outro, né, e a mente do outro. E o terceiro aspecto, ou fase do processo do assédio moral, seria o de vampirização e destruição da outra pessoa. Então, nesta terceira fase é onde a pessoa começa a ter um sofrimento atroz, a viver aí um pesadelo que parece não ter fim. Entendendo um pouco como é que funciona a dinâmica desse relacionamento, vamos falar um pouquinho do agressor e depois um pouco da vítima. O que a gente nota na prática é que, assim, não dá para generalizar e dizer que todos os assediadores têm uma personalidade X. Isso não dá. Existem várias possibilidades aí, mas o que a gente nota é que é bastante comum que eles apresentem
traços de personalidade, assim, traços de personalidades complicadas, né? Ou realmente tenham transtornos de personalidade. Existe uma diferença entre uma pessoa que tem um transtorno de personalidade ou aquela que tem traços de personalidade. Ela tem alguns detalhes daquele tipo de personalidade, mas não tem o transtorno completo. E aqui eu vou falar um pouco, por exemplo, dos traços narcísicos de personalidade, mas eu advirto de que, gente, não é pra gente sair por aí diagnosticando pessoas porque a gente escutou 3, 4 traços. Eu vou falar aqui, muito resumidamente, até tenho um outro vídeo no meu canal que fala um pouco mais sobre transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade antissocial, borderline. Então, mas ainda assim, tudo que uma pessoa pode fazer quando ela entende e estuda esse assunto, mas ela não é um profissional da área, é perceber, puxa, existem indicadores, existem sinais que me levam a pensar que talvez essa pessoa tenha um transtorno de personalidade. Mas é muito complicado uma pessoa que não tem toda a bagagem profissional do psiquiatra fazer um diagnóstico como esse, porque a gente tem critérios muito bem estabelecidos nos códigos internacionais de doenças mentais ou de transtornos mentais. Na prática, para que serve saber disso? Porque se a gente nota que uma pessoa se apresenta com aqueles sinais, a gente já fica atento na relação. E então começa a tomar atitudes e ter comportamentos de autoproteção, com certos cuidados que nos protejam do assédio. Então, voltando então à personalidade ou ao jeito de funcionar do agressor. Como eu dizia antes, geralmente ele tem traços narcísicos de personalidade, que são egocentrismo, então ele é extremamente voltado para aquilo que beneficia a ele. Depois da primeira fase, né, gente? Porque a primeira fase ele está ali na sedução. Então, na segunda fase em diante, ele se mostra. Necessidade de ser admirado. Então, por causa disso, ele tem uma dificuldade enorme com críticas, né? Por quê? Porque ele tem um grandioso eu, ele se acha, né? E essa é uma questão meio superficial. Esse achar dele não é a verdade profunda dele, tá? É um mecanismo de compensação a um ego muito frágil. Na realidade, ele tem sim uma autoestima baixa e uma autoimagem bem prejudicada, mas ele aprendeu a se ver de uma outra maneira e ele veste essa capa, até ele acredita que ele realmente é grandioso. Geralmente ele tem um funcionamento perverso, você percebe que ele tem baixa empatia, que ele não se incomoda muito de ver alguém sofrendo ou de causar algum dano, algum desconforto para alguém. Em relação à vítima, eu estava dizendo para vocês que assim, eu já tenho estudado muito esses dois assuntos, né? Tanto a dependência emocional como o assédio moral no trabalho, e que existe aí uma intersecção de fatores que eu acho que é importante comentar aqui. A pessoa que sofre a dependência emocional é vítima em potencial. Eu queria esclarecer que nem toda vítima é dependente emocional, tá? Então eu não estou fazendo aqui uma generalização, mas eu vejo que em muitos casos isso acontece. E quais são as características de personalidade dela que complementam ou que fazem um certo casamento conveniente com o agressor? Quer dizer, conveniente para o agressor, naturalmente. Geralmente são pessoas conscienciosas e responsáveis, né? Então, pessoas muito conscientes dos seus deveres, das suas responsabilidades. Às vezes até demais. Vou falar aqui então agora de 10 sinais. Vou falar como tendência. Por exemplo, a serem muito carentes e se deixar seduzir com certa facilidade. Então, são pessoas que não têm um senso crítico muito afiado para detectar maldade nas pessoas. Segundo, geralmente uma autoestima baixa. São pessoas que precisam muito de reconhecimento. Na fase de sedução, o assediador dá muito reconhecimento. Então ele pega a pessoa por esse ponto fraco. Terceiro sinal, são pessoas que não reconhecem ou duvidam das próprias percepções. Então, a gente sabe que existe uma fase do início do assédio moral em que o agressor começa a fazer coisas que incomodam o outro. E essa pessoa que é a vítima, muitas vezes ele fala, não, acho que eu estou imaginando coisas. Não, realmente eu tinha errado. Então, porque eu errei é que ele me xingou. Quer dizer, a pessoa, ela começa a desconfiar dela mesma, ela duvida das próprias percepções. Uma outra pessoa poderia pensar, opa, que é isso aqui? Que desrespeito é esse? Mas ela começa a justificar o outro. Por quê? Por causa do desvalor. Por causa do desvalor que ela atribui a si mesma. Um quarto sinal é da tendência à conformidade, que é um outro padrão da dependência emocional, que é uma necessidade, muitas vezes, de agradar e também de ter uma alta tolerância ao erro do outro ou ao abuso do outro. Então, aquela pessoa que sempre fala, não, mas também ele estava nervoso, está com problema em casa. Então, ela com isso, ela vai tolerando o abuso, ela vai permitindo que o abuso
aumente de intensidade ou de frequência. Um quinto sinal é a tendência do dependente emocional a se sentir culpado. Isso tem a ver geralmente com a sua história de infância. Aliás, quase tudo aqui tem a ver com a história de infância do dependente emocional. Mas ele tem a tendência de qualquer coisa errada que aconteça na relação, qualquer desconforto, qualquer conflito na relação, ele tende a achar que ele é culpado. Ai, meu Deus, o que será que eu fiz? Ai, será que eu fiz direito? Será que eu não fiz? Será que eu esqueci alguma coisa? Então ele tende a atribuir a ele a culpa e fica, de certo modo, remoendo essa culpa, procurando, em vez de conseguir enxergar a realidade, né? Ele não tem essa possibilidade tão facilmente. Um sexto sinal é a familiaridade que ele tem com relações disfuncionais. Geralmente, a dependente emocional vive relacionamentos afetivos disfuncionais. Então, quando ele começa a viver um relacionamento disfuncional no trabalho, de certo modo, ele não identifica muito que é uma coisa indevida. Por quê? Porque ele vive aquilo em casa. Então, ele vive aquilo com a esposa. Então, para ele é natural. Isso também faz com que permita uma evolução do processo do assédio. Um sétimo sinal é a negação. A gente nota que muitas vezes a pessoa está vivendo no começo aquele problema e ela vai negando. Não, isso não está acontecendo. Ele não está querendo me dominar. Não, ele é uma pessoa legal. Ela começa a olhar fatos que para qualquer outra pessoa seria assim evidente de que aquela pessoa é abusiva ou tem uma tendência de funcionar de modo abusivo na relação, mas ela nega, ela não enxerga. E ela faz isso como um mecanismo de defesa aprendido há muito tempo. Então, para quê? Para não trazer o conflito à tona, para não ter que lidar com aquela situação que às vezes ela nem sabe como lidar. E ela não percebe, é um mecanismo de defesa inconsciente. O oitavo sinal é que a pessoa crê que pode mudar o outro. Isso é muito típico do dependente emocional. Quando ele começa a perceber que a relação não está mal, ele fica tentando mudar a si mesmo, mudar o comportamento. Nossa, talvez se eu prestar mais atenção, nossa, então eu vou dar logo aqueles... mandar logo os e-mails quando tiver pronto o relatório. Então ele fica tentando se ajustar para mudar o outro, para mudar o comportamento do outro. Então ele acredita que pode controlar a situação, que é uma tendência enorme do dependente emocional, de querer controlar a situação, mudando o seu próprio comportamento. Porque ele acha, não, se eu mudar, ele vai mudar. Se eu fizer direitinho o meu trabalho, ele vai me tratar bem. Doce ilusão, né, gente? Porque não é isso o que o outro quer. Ao contrário, quanto mais o dependente emocional vai se colocando assim, nessa posição de tentar melhorar ou tentar fazer mais o que o outro quer, mais o outro sente que está no domínio e sentindo que está no domínio, ele continua abusando cada vez mais. Porque o que ele nota, meu abuso está funcionando. Não que ele pense dessa maneira, mas é o que ele vai vivendo, né? Eu estou fazendo coisas que acabam pressionando mais o outro, mas ele responde favoravelmente para mim. Então, tá ótimo, o caminho é esse mesmo. Uma nona característica do dependente emocional é a tendência ao perfeccionismo. Então, por causa desse perfeccionismo, ele se cobra muito, ele tenta ser o máximo perfeito, fazer as coisas de modo perfeito. E isso, é claro, que acaba sendo um ponto fraco que o outro nota. O outro faz críticas a ele, ele não suporta aquilo, ele tem que melhorar. Nesta relação tóxica, o perfeccionismo da vítima ajuda muito o outro a ter mais resultados, né? No ambiente de trabalho, muitas vezes o outro quer resultados, se for um chefe, por exemplo, e ele, então, percebendo que o outro é perfeccionista, ele critica e ele aponta qualquer imperfeição, qualquer probleminha, ele já sabe que o outro vai ruminar aquilo e vai ter que fazer perfeito, né? Por aí ele consegue ainda mais resultados. E um décimo sinal é a vulnerabilidade do dependente emocional ao juízo do outro, ao julgamento do outro. Ele é muito preocupado com o que o outro vai pensar, na avaliação que o outro vai fazer dele. E com isso, ele entrega poder. Aliás, com quase tudo isso que eu falei até agora, o dependente emocional acaba entregando poder, entregando o seu próprio poder para o outro, em vez de dar limite e coisas que poderiam diminuir ou fazer o assédio ser interrompido. Então, resumindo, já que estamos falando do tipo de agressor narcisista, diríamos que ele tem necessidade de tomar, enquanto o dependente emocional tem necessidade de doar. Portanto, virou um casamento perfeito entre os dois. Infelizmente, por isso o assédio moral precisa ser prevenido e denunciado. E voltando à vítima, que é o dependente emocional, a gente sabe que esse transtorno vem da infância, tem todo um desenvolvimento disso. E inicialmente, né, então quando ela começa a perceber mesmo o assédio ou o grau de sofrimento que ela está vivendo, ela fica meio que paralisada. E se ela não fizer nada,
com o tempo ela vai sendo destruída. E vai sendo destruída emocional, mentalmente, fisicamente, profissionalmente, psiquiatricamente falando. Então ela vai tendo aí muitas consequências que são terríveis. E para se libertar, ela precisa se tratar. Ela precisa tratar a dependência emocional, ela precisa se fortalecer, ela precisa ganhar autoestima, aquelas vulnerabilidades, aqueles 10 sinais que a gente colocou, porque ninguém ganha no confronto com um perverso. Espero que esse vídeo tenha dado uma pequena ideia para vocês do comportamento do agressor e da vítima, especialmente da vítima que tem a tendência de ser dependente emocional. E para saber mais sobre a dinâmica do relacionamento entre a vítima e o agressor, adquira o meu livro Corações Poderosos, que conta uma história de um caso de assédio moral no trabalho e dá importantes dicas de como vencê-lo. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você gentilmente ajude o canal dando um like, se inscrevendo no canal se você ainda não o fez, clicando no sininho para receber as notificações quando tivermos novos vídeos. Se quiser fazer um comentário da sua experiência, se você já viveu isto, seria muito interessante para a gente. E se você quiser dar um depoimento a respeito desse tema, se você percebe que você tem a dependência emocional e também já viveu assédio moral, manda para a gente a sua mensagem para que a gente faça um depoimento seu. Pode ser disfarçado, como eu tenho feito alguns depoimentos aqui no canal. E se achou que o vídeo pode contribuir para outras pessoas, compartilhe com elas para ajudá-las a sair também desse sofrimento. Desejo que você se liberte da dependência emocional e, se vive o assédio, também se liberte dele. Beijos no coração. Tchau, tchau.